Você já sentiu que carrega o mundo nas costas? Que todos ao seu redor contam com você, mas ninguém pergunta como você está? Que você é a fortaleza da família, o suporte dos amigos, o socorro de todos, menos de si mesmo? Se sim, Gabor, Maté tem algo a te dizer, porque para ele, por trás desse comportamento de cuidar demais dos outros, muitas vezes existe uma ferida antiga, uma dor silenciosa que se disfarça de força, mas que esconde um autoabandono profundo. Vivemos em uma sociedade que aplaude quem se sacrifica, que chama de bonito quem vive se doando. Mas ninguém ensina o que isso custa, e o preço é alto. Maté observa em sua prática com pacientes que muitos dos que mais ajudam os outros são justamente aqueles que mais ignoram a si mesmos. São pessoas que, desde pequenas, aprenderam que só seriam amadas se fossem úteis, que não podiam incomodar, exigir, sentir, muito menos falhar, e assim cresceram aprendendo a se apagar para acender o mundo dos outros. Gabor Maté chama isso de perda do eu autêntico. A criança percebe que suas emoções não são bem-vindas, então ela se adapta, troca sua verdade por aceitação, engole o choro, abaixa a voz, se molda às necessidades alheias. E esse padrão se perpetua na vida adulta. A pessoa se torna prestativa, compreensiva, sempre disponível, mas por dentro está exausta. Esse tipo de personalidade, explica Maté, não é sinônimo de virtude. É muitas vezes um reflexo de trauma relacional. É o que ele chama de trauma do abandono do eu. Não se trata de ter sofrido algo extremo ou violento. Trata-se de não ter sido visto, de não ter tido espaço para existir com todas as emoções, todas as contradições, de ter aprendido que sua dor era um incômodo e que sua única chance de receber amor era se tornando necessário, agradável, indispensável. Você reconhece isso em si? Aquela sensação de que precisa manter todos bem, mesmo que esteja por dentro em pedaços, aquela tendência de se culpar por dizer não, de se sentir egoísta quando pensa em descansar. Essa é a raiz do problema, e Maté nos convida a olhar para ela com coragem, porque enquanto você continuar cuidando de todo mundo, menos de si mesmo, o seu corpo vai começar a falar por você. Ansiedade, insônia, cansaço crônico, irritabilidade, dores que ninguém explica, emoções represadas, que explodem sem aviso. Isso não é fraqueza. É o seu sistema pedindo socorro, pedindo que pela primeira vez você volte para si. E esse é o início da cura. Quando você entende que se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é sobrevivência, é dignidade, é amor próprio. E é disso que falaremos neste vídeo. Você se acostumou a ser forte para os outros, a estar disponível o tempo todo, a carregar o mundo nas costas, mesmo quando ninguém percebe o peso, a dizer tá tudo bem, mesmo quando seu peito está desmoronando por dentro. Gabor Maté chama isso de uma forma invisível de autoabandono. E essa forma é muitas vezes confundida com amor. Mas não é amor. Quando você precisa se apagar para que o outro brilhe, não é cuidado. Quando você cuida de todos e deixa sua própria dor apodrecer em silêncio. Quantas vezes você já se sentiu culpado só por querer um tempo para si? Quantas vezes teve que justificar o simples desejo de descansar? Quantas vezes engoliu o choro, o cansaço, a raiva, porque alguém precisava mais de você do que você mesmo? Segundo Maté, isso não acontece por acaso. Muitos de nós aprendemos desde cedo que ser amado é ser útil. Aprendemos que o nosso valor está no quanto ajudamos, no quanto fazemos pelos outros, no quanto suportamos sem reclamar. E aí nos tornamos adultos que se sentem necessários, mas nunca verdadeiramente vistos. Somos a base de tudo, mas ninguém pergunta se estamos desmoronando por dentro. E quanto mais nos doamos, mais parece que esperam da gente. Nos tornamos reféns de um papel e não de uma conexão verdadeira. A criança que um dia precisou ser madura demais, hoje é o adulto que não sabe mais descansar sem culpa. E isso adoece, porque cuidar dos outros pode ser nobre, mas se esquecer de si é cruel. Cruel consigo mesmo
E com o tempo o corpo cobra, a mente dá sinais, a ansiedade aparece, a exaustão vira um modo de viver, até que você se dá conta. Ninguém te pede para se anular, mas você continua fazendo isso, porque aprendeu que só assim seria aceito. Gabor Maté nos faz olhar para trás, não para culpar, mas para compreender. Porque ninguém nasce se colocando em último lugar. Essa ideia é aprendida. Muitas vezes, ainda na infância, quando sentimos que só receberíamos amor se fôssemos agradáveis, úteis, silenciosos. Crescemos acreditando que não havia espaço para nossas emoções. Chorar era drama, reclamar era ingratidão, ter necessidades era ser egoísta. E com isso, desenvolvemos um comportamento perigoso, o de se adaptar demais. Aprendemos a suprimir nossos impulsos, nossa dor, nossa vontade. Para não perder o amor de quem a gente mais precisava, essa adaptação, diz Maté, é uma forma de sobrevivência emocional. A criança que você foi não teve escolha. Ela precisou esconder suas feridas. Precisou cuidar dos outros para se sentir segura, mas agora você não é mais aquela criança. Agora você pode se ouvir, pode se priorizar, pode dizer, eu também preciso de mim. Maté insiste que curar esse padrão não é abandonar os outros, é simplesmente se incluir entre aqueles que você cuida. Parar de deixar para depois o que o seu corpo está implorando hoje. Porque quanto mais você ignora a si mesmo, mais você grita por dentro. E chega uma hora em que o corpo não suporta mais. É nesse ponto que surgem as doenças autoimunes, as crises de ansiedade, os apagões mentais, a tristeza crônica que ninguém entende. O corpo grita o que a alma tentou calar por décadas. E só quem já sentiu isso entende. A maior solidão é se sentir abandonado por si mesmo. Você já tentou ser o porto seguro de todos, menos o seu. Mas agora talvez seja a hora de voltar, de se escutar como escutaria um filho, de se acolher como acolheria um amigo querido. Gabor Maté diz que a cura começa no momento em que paramos de nos julgar e passamos a nos perguntar: por que eu me esqueci de mim por tanto tempo? Quem eu estava tentando proteger? De quem eu esperava a aprovação? E ao fazer essas perguntas, talvez você encontre a criança dentro de você que só queria ser amada, que queria ser vista, sem precisar se sacrificar. E aí começa o retorno. O retorno para a sua essência. Voltar para si não é egoísmo, é responsabilidade emocional, é saber que não dá para dar ao outro o que você mesmo não recebe de si. Maté ensina que autocompaixão é o começo da libertação, porque quando você começa a se tratar com gentileza, com cuidado, com escuta, o corpo responde, a mente relaxa, a ansiedade se desfaz aos poucos, a paz começa a aparecer onde antes havia só cobrança, e os vínculos agora passam a ser verdadeiros, porque só quando você se vê, os outros conseguem te ver de verdade. Você não precisa mais mendigar amor, não precisa mais carregar o mundo para se sentir suficiente, você só precisa se lembrar de quem é, sem máscaras, sem culpa, sem sobrecarga. Você passou a vida inteira tentando ser tudo para todo mundo, e agora talvez esteja cansado, não de amar, mas de não se sentir incluído nesse amor. A boa notícia é, você pode recomeçar. Como diz Gabor Maté, a reconexão com o self não exige grandes rituais. Exige pequenos atos de coragem diária. Coragem para dizer não quando algo te machuca. Coragem para descansar quando todos esperam que você produza. Coragem para parar de se esconder atrás do "tô bem" e dizer a verdade mesmo que doa. A verdadeira autocompaixão é esse retorno, silencioso, firme e amoroso, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você, a sua dor, a sua escuta, a sua história. Maté nos ensina que curar é recuperar a dignidade de ser quem somos, mesmo que isso contrarie os papéis que aprendemos a desempenhar. E esse processo, embora solitário no início, nos liberta. Nos permite pela primeira vez cuidar sem se anular, amar sem se ferir, ajudar sem se perder, porque agora você se lembra, sua existência também importa. Você não precisa ser a rocha para todos,
Se isso te quebra por dentro, você não precisa se sacrificar para provar valor. Você já tem valor. Você não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. E se hoje você sente que cuida de todos, menos de si mesmo, respire fundo. Isso pode mudar e começa agora. Com um gesto, com uma pausa, com uma decisão. Eu vou voltar para mim. Se este vídeo tocou algo dentro de você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que vive, tentando salvar o mundo, mas esqueceu de si. Curta, comente, inscreva-se e ative o sininho para continuar sua jornada de cura conosco. Seu recomeço pode inspirar o de outros.